Todos têm uma logo, mas poucos têm uma marca. Eu tenho certeza que uma logo você tem. Agora, você tem de fato uma marca? Um nome que quando falam do seu nome... Opa, esse negócio aqui é diferente, esse negócio aqui é respeitado. A tua marca, quando ela é falada, ela abre portas ou ela fecha portas? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um episódio do ScalcoCast. E mais uma vez eu tô aqui com a minha amada, excelentíssima esposa e sócia, Sandra. Seja muito bem-vinda, meu amor. Oi, gente. Saudade que eu tava daqui, hein? Depois a gente fala, né? Mas eu fiquei alguns episódios sem aparecer. Não, na verdade tu ficou só que fazia tempo que não gravava. Ah, então é isso. Mas pra quem tá acompanhando, vai sentir falta num episódio que teve um aqui sem você e depois já é você de novo. Ah, então tá tudo certo. Gente, o que a gente vai falar hoje é sobre marca, sobre construção de marca, sobre como construir uma marca forte, uma marca sólida no mercado, como fazer tua marca ser desejada, você ter uma marca lembrada no mercado. Isso traz inúmeros benefícios, a gente vai falar isso ao longo do episódio de hoje. Vamos bater um papo sobre isso, amor? Vamos. E assim, ó, amor, o que eu penso disso? É um papo reflexivo. Tá. Porque a gente não pensa nisso, né? No nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso cotidiano, não é um assunto em que a gente acaba falando, pensando, executando coisas para isso. E eu vejo que tem um poder nisso, né? Se a gente pensar e ser intencional, muito grande aí por trás. Com certeza. A gente teve recente, né, um encontro do nosso Mastermind e a gente falou sobre como criar crédito, mas não no crédito financeiro, e sim no crédito de credibilidade, mas pro empresário, porque lá dentro do K2 a gente tá falando de expansão, de mentalidade, liderança. É um Mastermind para quem quer evoluir, expandir, montar outras unidades do seu negócio. E aí, com base nisso, a gente teve a ideia, né? Poxa, vamos fazer um episódio falando sobre essa questão de construir uma credibilidade, construir crédito, mas não com base no empresário, e sim com base na marca. Exato. E, inclusive, também vem a calhar o assunto, porque a gente recentemente inaugurou uma nova unidade da Combina e a gente viu como ter uma marca forte faz a diferença, né? Então, sobre isso que a gente vai conversar. Exato. A gente vai mostrar o que a gente viveu agora, né, amor, recentemente, e que fez muita diferença ter esse crédito na marca, né? A nossa credibilidade estava associada à marca e por isso a gente conseguiu bons benefícios com isso, né? Eu quero te deixar uma frase aqui, que é o seguinte: todos têm uma logo, mas poucos têm uma marca. Eu tenho certeza que uma logo você tem. Agora, você tem de fato uma marca? Um nome que quando falam do seu nome... Opa, esse negócio aqui é diferente, esse negócio aqui é respeitado. A tua marca, quando ela é falada, ela abre portas ou ela fecha portas? Então, são algumas reflexões para você ter, para a gente começar a falar sobre isso. Porque ter crédito de marca não é sobre tu ter um bom score no teu CNPJ, mas sim tu ter reputação, as pessoas saber que quando elas vão no teu estabelecimento, tu promete o que entrega. Tu ter de verdade reputação, tu gerar confiança, e isso vai abrindo diversas portas, diversas situações, seja para uma negociação, seja para atrair colaborador, seja para diversos fatores, né? Fornecedores, né, amor? Você ter crédito, a tua marca ter crédito, eles acabam confiando mais e abrindo, né, possibilidades de novas negociações, de melhoria na negociação, querendo você com exclusividade, porque tá vendo que você tá crescendo, que a tua marca tá expandindo, que isso tudo vai associando ao ter um nome forte, né? E eu vejo que com fornecedor é um ponto bem importante e crucial quando a gente abre uma operação nova. Sim. Na tua visão, assim, quais os pontos tu elencaria pra gente começar o nosso papo aqui falando sobre quais que seriam pontos importantes para eu conseguir de fato construir uma marca forte? Para te ajudar, pensa no nosso caso, desde quando a gente começou até hoje, quando a gente tá gravando esse podcast já faz 12 anos que a gente tem a nossa marca. O que tu acredita que são pontos cruciais assim para tornar uma marca forte? Ser de verdade parece simples, mas não é, né? Ser de verdade, postar fotos de verdade,
isso também já traz uma credibilidade. Eu vou lá, eu posto na rede social um prato. Sim, mas quando o cliente chega, é muito semelhante, né? É praticamente igual ao que ele vai consumir. Isso é ser de verdade. Então, isso você começa a gerar credibilidade. Dar a palavra, né? Vamos fazer isso, vamos fazer e vamos executar, e eu acho que isso também e para mim um dos pontos que eu não tinha pensado ainda, amor, mas ter uma equipe proativa diante das situações. E isso, ela envolve a marca. Então, por exemplo, um cliente vai lá, tu resolve, a tua equipe resolve, é rápida, é eficiente, isso está gerando crédito na marca. Eles estão entendendo que aquela marca, ela tem algo que, ela está dando atenção para o cliente, ela é uma marca que resolve rápido, ela busca a satisfação do cliente e isso vai gerando créditos. Então, para mim, esses 3 pontos agora que me vem na cabeça são muito importantes. Eu vi que a gente fez isso desde o início, sem saber disso. A gente fazia e executava isso. Eu lembro que desde a época da Kombi, a gente... se postava a foto, era uma foto fiel ao que a gente estava vendendo lá. Não adianta pegar aquelas imagens prontas ou fazer uma foto fake, porque isso está dizendo sobre a tua verdade, sobre a tua identidade ali do que você está carregando. É aquilo ali que eu vou servir? Pronto, é aquilo ali que ele vai ser apresentado. E isso é um crédito. Né? Eu penso dessa forma e eu vejo que os clientes, eles também se comunicam dessa forma. E dentro da empresa, a equipe, para pegar juntos os colaboradores, fazer o negócio acontecer, colocar para rodar, você tem que ter gerado muito crédito para eles estarem lá dispostos, fazendo, né? E lutando pela empresa junto. Então, também vem a parte da marca bem estabelecida. Tá, então deixa eu trazer clareza pro pessoal dentro disso que tu tá falando. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte. O bom é que eu vou falando e tu compila e traz essa clareza. Eu amo isso. Vamos lá. Então, a gente tem que pensar o seguinte, gente. Quais que são os stakeholders da minha empresa? O que é o stakeholder? É todo mundo que entra em contato com a minha empresa. São os clientes, são os fornecedores, o governo, os funcionários. Ou seja, todo mundo que tem contato com a minha empresa é um stakeholder. Então, eu tenho que gerar crédito em todas essas pontas. Eu tenho que gerar crédito com o cliente. Então, é com o cliente, seja no que tu tá falando aí de rede social, seja quando ele tá dentro da minha loja, quando tem um problema para ser resolvido, com a minha equipe, ter crédito com a minha equipe, ser uma empresa respeitada no mercado, com os fornecedores, ser uma empresa que sabe que sempre promete que cumpre, que paga os boletos no dia, que não atrasa, que não dá calote, que não dá golpe, com o banco, ser um bom cliente, ter um bom histórico. Então, na verdade, para tu construir uma marca forte, tu tem que pensar em todos esses stakeholders e com todos eles tu tem que criar crédito, porque às vezes tu até cria crédito para fora, com o cliente, nossa, o restaurante é muito legal. Só que quantos restaurantes eu conheço que tem a fama de tratar mal os funcionários, de não pagar os funcionários certos, e aí tu vai gerando descredibilidade, nem sei se existe essa palavra, mas tu vai perdendo crédito, né? E aí tu vai enfraquecendo a tua marca no mercado. Por consequência, daqui a pouco isso vai afetar no cliente, isso vai afetar no fornecedor, e uma coisa vai afetando na outra. Então, a verdade é que a gente precisa pensar em todos esses pontos de contato da nossa empresa, e cada um desses tem vários pontos. Poxa, com o cliente tem a rede social, tem o atendimento na loja, tem a resposta no WhatsApp, tem as avaliações no Google, né? Com o fornecedor tem isso e aquilo. Então, com cada um tem várias situações. Então, em cada uma das situações, eu tenho que sempre estar gerando crédito, porque o negócio é o seguinte: pode ser que um dia tu precise sacar esse crédito. Pode ser que um dia tu precise de uma negociação diferenciada com o fornecedor, uma negociação diferenciada com o banco, que tu precise fazer uma ação para chamar muitos clientes. E se tu quiser sacar, mas tu não tiver depositado antes, ou seja, se tu não tiver colocado o crédito antes, tu não vai ter nada para sacar. Então a gente precisa sempre estar depositando, colocando crédito, que quando eu precisar, eu vou ter crédito para sacar. Não, faz sentido? Não, perfeito. E ouvindo tu falar aqui, me veio também uma situação, amor, que eu lembrei agora, que a gente vai viver na loja o quê? Todo mundo quer dar um start, né? É importante tu fazer, às vezes, um evento de inauguração, de lançamento, para que aquilo, né, seja divulgado. Só que não é todo mundo que vai querer se associar à sua marca.
Então, se você não tem uma marca que tenha crédito, que seja algo positivo dentro do mercado, as pessoas não vão querer se associar àquilo. As pessoas não vão querer se colocar em uma situação que elas estão ali para divulgar, para fortalecer a tua marca, mas elas vão dizer, não, mas essa marca aqui não dá para gerar esse crédito, não dá para dar ibope para ela. Então, olha não é que não dá para gerar esse crédito. Ela não tem crédito para eu me associar a ela, ou seja, ela não tem a credibilidade para mim. Então, vamos lá. O que a Sandra tá falando eu vou fazer uma ação, como a gente falou, né, com um influenciador. Tem uma coisa que é muito poderosa, gente. A associação da imagem. Pessoas mais estratégicas, pessoas relevantes, marcas relevantes, não vão associar a sua marca com qualquer coisa. Por exemplo, tu não vai ver propaganda da Rolex no Campeonato Brasileiro da Série C. Não faz sentido. Tu vai ver propaganda da Rolex na Fórmula 1, que é um evento de luxo, um esporte de luxo. A mesma coisa, provavelmente tu não vai ver uma marca de feijão da pior classe fazendo propaganda num evento, por exemplo, num US Open de tênis, que é um negócio super refinado. Sim. Então, a marca, ela vai se associar com o que faz sentido para ela. Então, no momento que tu cria credibilidade no mercado, quando tu precisa sacar, tu tem esse crédito para sacar. E aí, se tu quiser, pode ser até mais específica nessa situação que você está falando aí da inauguração. De a gente conseguir algo que a gente nem imaginava que a nossa marca estava tão bem dentro do mercado, né, amor? De uma influencer importante querer se associar à nossa marca, de aceitar um convite, porque hoje não é simplesmente você ter dinheiro e simplesmente pagar. Tem gente que não vai se associar com a tua marca. Não importa o quanto você paga, ela não vai querer se associar. Teve um exemplo que me veio, não sei quem viu aí na internet recentemente, teve um funkeiro que comprou uma Ferrari de 8 milhões de reais. E a Ferrari, no contrato dela, ela tem essa questão e o funkeiro teve que devolver a Ferrari, ou seja, ele pagou 8 milhões, mas ele teve que devolver, porque a Ferrari não queria a marca dela associada com ele, com o que ele fez, com os vídeos que ele postou, com as fotos que ele postou. Então veja, pagou 8 milhões e a marca falou, não quero, pode me devolver o carro que eu não quero mais. Então o que você está dizendo é que a gente está inaugurou recentemente a loja de Blumenau e a gente procurou uma pessoa que basicamente a pessoa mais relevante da cidade e que todo mundo falou, nossa, mas ela não aceita convite de ninguém. Ela é muito específica. Quantos e quantos que a gente já conhece que ela negou, mas para vocês ela aceitou. Mas foi por quê? Porque tem um crédito sendo construído na nossa marca ao longo dos anos, coisas pequenas, coisas que a gente não vê, não é do dia para noite. Por isso que eu tô dizendo, é sempre estar depositando para quando precisar sacar, a gente conseguiu sacar agora, né? Exato. E às vezes, amor, às vezes não, normalmente são coisas invisíveis que a gente faz. São coisas que, às vezes, não é intencional. A gente não consegue ir lá e colocar uma intenção naquilo. Mas é o que você carrega, que vai transmitir na marca e que vai ser a tua verdade. E aquilo ali as pessoas vão reconhecendo. Isso quer dizer que não vai ter problema na operação? Vai acontecer falhas, vai acontecer situações. Não somos perfeitos, mas buscamos resolver de forma eficiente. E esse buscar resolver cada vez mais de forma eficiente, dando atenção, sendo cordial, vai gerando esse crédito. E isso com fornecedor também. Porque tem casas que o que acontece? Às vezes parece que o fornecedor é teu inimigo desde ser teu aliado. Então, você ser simplesmente gentil, cortês, resolver as situações de forma honesta e sincera, isso também gera crédito. Porque são situações, né, amor? Às vezes tu pensa assim, mas aqui eu vou ganhar, vou ter aqui uma facilidade aqui com esse fornecedor, também não me importo muito. Só que aquilo ali, hoje ele é vendedor de uma marca, depois ele está indo para outra, aquele mesmo representante acaba indo para outros lugares, trabalha, e ele lembra e leva o nome da tua marca. E isso a gente sabe que acontece no mercado. Então, hoje ele está te atendendo, representando A, amanhã ele está lá numa outra empresa representando B e tu está fazendo compras com ele
por anos e em determinadas situações. E aquilo ali é aquele crédito que você não é intencional, mas que ele sabe dizer que não, mas eu conheço eles há tanto tempo, eu sei que eles fazem mesmo, né? Eu sei que eles cumprem, pode dar aí um crédito maior, porque eu sei que eles, né? Pode aumentar os dias do boleto, porque eu sei que eles vão pagar, eles são... Essas coisas são relações que às vezes a gente não percebe, mas que fica gravado na memória de cada um que está ali se relacionando e que não é mais eu e você, e que são os nossos colaboradores, que está lá o nosso comprador negociando, é ele que tem que ser gentil, não é mais só eu e o Rafael, não é só o Rafael e a Sandra. Então, olha, é importante, né, de uma cultura bem estabelecida, são as coisas invisíveis, né, que o consumidor, ele não vê, mas que aquilo ali vai se tornando o crédito ao longo dos anos. Perfeito. Eu queria trazer aqui, eu selecionei 2. Primeiro eu queria trazer para mim qual que é o principal erro nessa questão de construção de marca. E para mim o principal erro é tu ver a tua empresa como um negócio e não como uma marca. Como assim? Qual que é a diferença de um pro outro? Quando eu vejo a minha empresa como um negócio, eu quero resultado rápido. Eu quero sacar logo, eu quero ter lucro logo, tudo é para hoje. É um negócio, ele precisa me gerar renda, precisa ser imediato. Quando eu tenho uma visão de marca, a minha visão já não é mais de curto prazo. Eu tenho uma visão de longo prazo. Eu tenho uma visão de equity, de construção de marca. Penso no valuation da minha empresa, no que a minha empresa vai gerar, no resultado que eu vou ter lá na frente. E as minhas ações são completamente diferentes. Porque aí vai entrar no segundo erro que eu vejo muita gente cometer, justamente por enxergar como um negócio e sempre tá pensando no curtíssimo prazo. E aí o que acontece? Inconstância. Não é constante nas suas ações. E isso acaba afetando o longo prazo da empresa, porque eu estou sempre pensando em ações para o curto prazo. Só que aí passa 1 ano, passa 2, passa 3, eu continuo sempre correndo atrás do rabo. É sempre buscando ações para resultados imediatos, para questões de curto prazo. Então eu começo muitas vezes a desvirtuar a minha marca. Então, por exemplo, eu tenho uma marca... vamos pensar aqui de carnes, uma churrascaria, uma parrilha, um negócio nobre. Só que aí eu começo a me desesperar que o movimento não vem. Aí eu começo, é só à la carte, eu começo a fazer um rodízio aqui. Aí, poxa, não tá indo bem, eu vou começar agora a botar uns pratos ali. Ah, mas agora continua numa outra operação, não tá bom, vou botar um fundi. Ou seja, eu começo a desvirtuar a minha marca. A minha marca é tal coisa, ela tem um posicionamento premium, ela tem tudo isso, tem uma visão, é só eu ter paciência e calma para fazer essa construção. Só que aí, como eu tenho a visão de negócio, não de marca, eu começo a tomar um monte de atitudes para curto prazo. E sabe qual que é o problema? Que às vezes dá certo. Às vezes gera resultado no curto prazo. Só que como tu perde a amplitude da visão, essas atitudes geram resultado no curto prazo, mas lá no longo prazo tu já tá uma marca toda desvirtuada. Você já não tem mais identidade, você já não é mais conhecido por nada. Você não é mais referência naquele setor, você é só mais um que faz de tudo. Então esse é um erro muito grave que eu vejo na construção de marca. Faz sentido isso? O que tu pensa sobre muito. isso? E sobre o ser mais um que faz de tudo, hoje o mercado não está mais aceitando esse tipo de negócio. Ou você começa a se tornar mais especialista, mais estratégico no que é o teu posicionamento, porque a gente sabe que aquela operação que faz de tudo, ela tem uma dificuldade muito grande de crescimento, de ampliar, né? Ela faz de tudo, mas ela consegue fazer esse faz de tudo com 1, 2 lojas no máximo e operações muito perto. Então a gente sabe e hoje é uma tendência a ser mais especialista. Para ser focado, para trazer uma excelência no que entrega, quanto mais especialista em algo, você torna a tua marca mais forte. Por que o Mac é tão forte a marca? Porque ele é especialista em hambúrguer. Né? Então, assim, se ele começasse... Hoje ele já tem operações que trazem algumas outras opções, mas é depois de muitos anos, depois de já estar muito bem estabelecido. Mas ainda assim, o foco dele é
ser especialista em hambúrguer. Ele tem esse posicionamento. Então, esse cuidado que a gente precisa ter. O que os grandes fazem para trazer marcas tão relevantes, né? Para se tornarem essas marcas que têm tanto crédito, que quando abre um espaço, um shopping, essas marcas já são chamadas imediatamente para estar lá. Pensa se você conseguir fazer com que a tua marca seja a primeira a ser chamada. Em cada shopping, boulevard, espaço gastronômico que abrir novo, se a tua marca for a primeira a ser lembrada, olha que maravilha isso, que crédito que você está tendo. Porque, vamos lá, cada vez mais tem e vai ter esses espaços, seja shopping, boulevard, seja o que for, food halls. Então, sempre quando abre um novo espaço desse, ou nos que tem quando sai alguma operação, a administradora, a dona do espaço, vamos pegar o exemplo aqui, shopping, ela tem algumas lacunas que ela precisa preencher. Ela precisa de uma hamburgueria, ela precisa de um restaurante italiano, de uma pizzaria, de um sushi, de um mexicano. Exemplo, ela precisa de algumas especialidades para compor aquele mix. O teu negócio, ele é especialista em algo que que tem a necessidade de grandes players, como nesse caso boulevard, malls, shoppings, que eles vão te procurar porque tu é a referência naquilo ali, naquela região, ou que tu pode até expandir estadualmente, nacionalmente, quem sabe até internacionalmente, tu preenche alguma lacuna, alguma necessidade de mercado, a tua marca, ela preenche e ela tem tanto crédito, ela tem tanta credibilidade a tal ponto que quando pensa, nossa, vamos abrir aqui, precisamos dessa operação, o que a gente pensa? A tua marca é a primeira que vem na cabeça? Ou tu ainda tá pensando em só vender o almoço para comprar janta? Isso tá nessa fase, tá tudo bem, faz parte, cada negócio tem o seu momento. A gente começou com uma Kombi vendendo massa na rua, mas a nossa visão sempre foi lá na frente, sempre foi de construir uma marca, não de queimar a nossa marca por uma situação de curto prazo. Exato. E sabe uma outra coisa que faz queimar, amor? É pessoas te procurarem e você nem sentar para tomar um café e fazer uma reunião. Porque você já visualiza que aquilo não faz sentido, já fecha a porta antes mesmo de escutar algo. Porque assim, tem portas que elas não vão se abrir imediatamente. Às vezes numa conversa, numa situação, você abre aquela situação, aquela conversa, pode passar anos, depois talvez vai aparecer algo lá na frente que vai fazer sentido. Só que tem pessoas, amor, que a mentalidade não permite nem sentar, tomar um café e ouvir a proposta dos outros. Ela já fecha. Não, porque como é que eu vou, né? Nem penso em expandir, nem quero. Não, shopping é tudo muito caro. Não, porque entrar aqui, não, esses boulevard aí não tá dando certo. Já começa a dar um não para ela, uma desculpa e fechar. Onde ela pode estar deixando algo ali, né? Num simples café, não está fechando o negócio, mas está sentando para mostrar a marca, para mostrar um crédito que pode lá na frente se tornar em algo relevante, né? Então, isso eu vejo que o dono, às vezes, ele se comporta meio que fugindo de determinadas situações. Porque porque ele tá com a visão muito de curto prazo, porque ele não tá vendo o negócio dele como um todo. Ainda mais tá total no operacional. Eu sempre falo, não tem problema tu tá no operacional. O problema é tu estar no operacional com cabeça de operacional e achar que não tem saída e vai ser sempre para sempre você no operacional e o teu negócio nunca vai crescer. E aí é aquela frase, né? Se você diz assim, se você achar tal coisa, você tá certo, se você achar outra, você também tá certo. Se realmente tu achar que a empresa vai depender sempre de você vai ficar sempre no operacional e a sua empresa nunca vai crescer, você tá certo. Mas se você mesmo estando no operacional entender que a minha empresa pode crescer, eu posso prosperar, eu posso abrir mais unidades, você também tá certo. Por quê? Porque você vai botar o teu foco e o teu olhar para isso. E isso, você vai atraindo, as coisas vão acontecendo e as oportunidades vão aparecendo. Então, estando no operacional ou não, a minha mentalidade ela tem que estar aberta justamente pensando como marca e não como negócio. Não no meu resultado imediato, mas naquilo que eu vou construir lá na frente. Porque um dos problemas é que a pessoa monta uma empresa, mas ela monta a empresa com cabeça de funcionário. Ela acha que a empresa é um emprego. E não que é uma marca, algo que vai ser construído, algo que vai crescer, que no futuro pode ser vendido, que pode se associar a outras.
Não, ela tem a cabeça que é um emprego em que ela é o patrão dela. Então, assim, é uma mentalidade muito pequena e afeta muito. Ou quando ouve os outros fazendo aquisições, compras e vendas, sempre faz o quê? Rejeita na mente dizendo, não, isso aí é só para os outros que funciona. Para mim, a marca não funciona. Só que aí tu olha a história dos outros, começam lá pequenininho, vão fazendo... São anos de trabalho, gerando crédito para, de fato, acontecer aquilo. E, às vezes, tu só quer olhar o que está acontecendo ali no noticiário, né? Na reportagem. Visão de curto prazo. Por exemplo, a gente fez esse tempo um podcast aqui, um ScalcoCast, sobre daquela temática O Segredo dos Gigantes, que a gente falou sobre o chicken filé. Se não me engano, eles têm, acho que era, que eu falei, 1.800 ou 2.000 unidades. Mas eles começaram com uma, acho que em 1947 ou 1954. A gente está em 2025. É 60, 70 anos. É a próxima geração que está colhendo isso. McDonald's também, hoje tem mais de 40 mil restaurantes, mas começou lá em 50 e poucos com uma unidade. Tu vai pegar o Madeiro, que hoje é uma referência no Brasil com mais de 200 unidades. Começou com uma unidade. Todas as grandes marcas que você hoje, nenhuma começou com 100 lojas, com 1.000 lojas. Todas, se você pega todas, Subway, começou numa cabana, numa casa e foi crescendo e virou o que é hoje. Starbucks, né? Exatamente, era uma cafeteria de 3 sócios, aí veio um outro visionário, comprou a ideia e fez crescendo. E hoje tem em tudo que é lugar do mundo, nos Estados Unidos, a cada esquina tem uma Starbucks. Só que todos começaram com uma unidade. Só que a gente olha, não, mas isso é só para os grandes. Não, mas eu nunca vou chegar. Se você mesmo já se limitar, não vai chegar mesmo. Mas agora, tu falando todas essas marcas, olha a importância de ser especialista. Porque todas elas são especialistas em algo e são lembradas por isso. Então, não adianta ter aquela marca genérica que quer agradar todo mundo e não cria memória nas pessoas. Vamos lá, falei sub, o que tu pensa? Sanduíche. Starbucks, o que tu pensa? Café. Chicken filé, pra quem conhece, é sanduíche com frango. McDonald's, hambúrguer, batata frita. Todas essas marcas, quando tu fala... Madeiro, hambúrguer. Então assim, hoje o cardápio tem outras coisas? Sim, tem. Mas eles continuam sendo especialistas naquilo. Não é o fazer de tudo, senão tu vai perdendo essa credibilidade e não é lembrado. Eu queria deixar um exercício prático pra você aqui, que você anotasse, que você fizesse no final do episódio, que é o seguinte, a gente falou sobre entender essa questão dos stakeholders, ou seja, todos os pontos de contato com a minha empresa, e em cada ponto de contato tem 1 milhão de ações para serem feitas. Eu queria que tu listasse 3 pontos de contato da tua marca e que você pense se eles estão alinhados ou não com a tua visão de longo prazo com a tua marca. O teu site, a tua rede social, o teu atendimento, o teu cardápio, a forma que tu lida com os fornecedores. Ou seja, liste 3 áreas, 3 pontos de contato do teu negócio. Eles estão alinhados com a marca que você está construindo, com a marca que tu deseja construir? Queria que tu anotasse isso e depois fizesse, tá bom? Então, acho que é um exercício prático para você já colher resultado com o que você está ouvindo aqui. Faz sentido, amor? Muito. Queria pedir também... Pedir não. Assim... Não acredito, até aqui no episódio ainda não tá seguindo o canal. Então, assim, coloca aqui para seguir o nosso canal no YouTube ou no Spotify. Curte, comenta o que mais você gostou até agora no episódio. Então, não deixa de fazer essa interação. A gente tá te entregando um conteúdo de muito valor. E se você curtir, comentar, compartilhar, o YouTube vai entregar esse conteúdo para mais gente. E aí você também nos ajuda. Assim como a gente te ajuda de um lado, você nos ajuda do outro. Amor, o que mais que a gente poderia falar aqui sobre essa questão de criar crédito na marca, né? Da importância de ter uma marca confiável. Eu tava aqui pensando, eu acho que também não dá para tirar da marca a associação de quem está gestando essa marca. Eu sei que a gente não pode relacionar, mas acaba, acho que unindo quem está fazendo a gestão, quem é o proprietário, também com essa credibilidade, né? Porque não tem como a gente também não falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que, e hoje a gente está vendo um cenário que está mudando muito, né? No Brasil e no mundo afora, a gente vê grandes empresários se associando à sua marca, mostrando quem é o gestor, também para fortalecer, para criar o dono, crédito. Na verdade, né? O dono da marca, para criar
crédito para mostrar que ali tem uma verdade, que ali os valores estão bem definidos, enraizados. Eu acho que isso a gente também não pode deixar de falar nesse episódio. Ou, por exemplo, olha como é interessante essa questão de tu ir criando credibilidade para a marca, e agora dentro disso que a Sandra está trazendo é o dono expor o seu rosto na marca. Então a gente vai pegar vários casos. Hoje, por exemplo, inclusive a Meta, né, Facebook, o Mark Zuckerberg aparece, na Amazon o Jeff Bezos, na Tesla e nas outras marcas dele o Elon Musk, aqui no Brasil no Madeira o Junior Dusk aparece, o velho da Havan. E o exemplo que eu quero dar, o Adib da CIMED, por exemplo, poucos meses atrás, ele vendeu 10% da empresa por um valor bilionário para um fundo de Singapura. E ele é um cara que é super ativo na rede social, tá sempre falando da marca dele, mas ele não vende curso, ele não vende mentoria, ele não vende nada. Mas esse posicionamento de expor sempre a marca dele gera muita credibilidade. Um outro exemplo, lá para quem é da região da onde a gente morou por muitos anos, de Santa Catarina, o Luciano Hang, o velho da Van, a mesma coisa. Hoje ele é a cara da marca. Então, assim, gera muito mais credibilidade, abre portas, abre oportunidades. Então, para quem... Por exemplo, na Combina a gente não bota tanto a nossa cara. E aqui, gente, não tem certo e não tem errado. Tem posicionamento, mas uma coisa é indiscutível. Se tu se posicionar de forma estratégica, é melhor do que não. Porque toda marca que tiver uma cara, ou seja, tem um ser humano ali por trás, desde que as tuas atitudes sejam condizentes com a tua marca, sempre vai ser mais positiva. Aí tem questão de demanda, se eu gosto de aparecer, se eu não gosto, meu tempo, o meu estilo de vida, tem tudo isso para pensar. Mas sempre que tu humanizar, sempre vai ser mais positivo e vai trazer mais retorno. Vai conectar mais com o teu público e ele vai querer ter mais informação de você. E automaticamente a tua marca vai ser mais lembrada. Porque hoje o Brasil inteiro conhece o que é uma van. Mas por quê? Foi muito mais o posicionamento do Luciano trouxe muito mais potência para a marca. Porque alguns, às vezes, conheceram a Van através de um vídeo dele falando, né, em alguma situação que fez, tá associada a essa marca. Então, eu acho que é hora da gente também olhar para isso, né, e ver como que a gente faz essa associação, ó. Dá para juntar os dois, dá para trazer uma leveza, mas também dá para gerar muito crédito em cima, porque eu tenho certeza que essas pessoas, elas vão sentar em mesas diferentes. Elas vão ser tratadas diferentes em situações em que precisam. Desde quando chega num banco, vai ser tratada diferente pela relevância que tem, pela autoridade que carrega, pela associação da marca que ela está ali junto. Então, tudo é diferente. E esse é o nosso mundo, é o mundo real, né, amor? Não adianta a gente querer... não, mas eu não gosto disso, não gosto daquilo. Tá perdendo dinheiro. Tá perdendo negócio por causa desses por causa de situações que tu carrega, por crenças que você carrega que não precisaria. E sim tu usufruir disso que é o jogo da vida real e tem que ser jogado. Sim. Não, muito poderoso. Esse tema que a gente está trazendo aqui, realmente ele não é para aquela pessoa que está nos ouvindo aqui e está realmente começando, não é entre aspas, né? Que está começando o negócio, que tem um faturamento baixo, que está muito ali enterrado no operacional. A gente não está trazendo dicas sobre isso, a gente não está trazendo ensinamento sobre isso, mas a gente já está plantando uma sementinha para tua visão lá da frente. Exato. Agora aqui quem está nos ouvindo, já tem 2, já tem 3 lojas, isso aqui faz total sentido. Isso aqui é muito forte, muito poderoso, pensando no crescimento, na expansão. Porque aqui a gente não tá falando mais do dia a dia para sobreviver ao negócio. Aqui a gente tá falando de quem quer expandir, de quem quer escalar. Então eu vejo que esse tema do episódio de hoje tá muito mais ligado a isso. Inclusive eu te deixo um convite. Se fizer sentido para você andar mais próximo de mim e da Sandra, num grupo seleto, num grupo com pessoas de um nível já diferente, de um resultado acima da média, o meu convite é para você participar do K2 Club. Mas não é só você querer, não é nem só você pagar. A gente tem que te aceitar, porque ele realmente, como eu falei, ele é um grupo seleto. Então tu pode ir aqui na descrição do vídeo, tem um link ali do K2 Club, tu vai entrar lá, vai colocar tuas informações e a gente vai entrar em contato contigo para te conhecer, entender se de fato é o teu momento de estar junto com a gente. E se isso der certo, vai ser um prazer ter você andando mais próximo da gente. Aí a gente vai estar muito mais próximo, dando mentoria individual,
individual, tanto de forma presencial quanto forma online, os nossos encontros em grupo e todas as entregas que a gente tem dentro do K2 Club. Então, se esse assunto aqui tá fazendo sentido para você já tá expandindo, você já tem possivelmente 2 lojas, 3 lojas, o teu lugar é junto com a gente. Então, vai lá e se inscreve. Então, pra gente trazer um resumo aqui desse episódio, né, amor? A gente tem que, por um lado, construir crédito para oportunidades que a gente vai gerando, mas também sempre cuidar para não perder crédito, né? Então, com atitudes inconstantes, toda hora fazendo promoção, mudando o cardápio, mudando o tipo da comida, sempre numa estratégia de sempre querer resultado de curto prazo, e faz uma ação aqui e uma ação que está desconectada com outra, não tem essa noção, eu vi aquele influenciador lá, que todo vídeo que ele faz explode visualização, só que, cara, tu associar a tua marca, dependendo da marca dessa pessoa, não faz sentido nenhum. Tu vai tirar crédito da tua marca. Pode até dar um resultado imediato, mas tu tá destruindo a reputação, toda a construção de marca pensando no longo prazo. Então, ao mesmo tempo que, por um lado, a gente precisa fazer ações para gerar crédito, a gente tem que ter muito cuidado nas nossas ações de curto prazo para não perder crédito. Eu acho que esse ponto que tu tá falando sobre... Hoje a gente busca muito, né, por esse marketing, né, de associar, de trazer o influencer, de associar a marca, mas eu acho que aqui cabe um cuidado, uma ressalva para você também não fazer isso de forma errada, para você cuidar que aquilo que funcionou para o outro talvez não vai funcionar para você. O estilo daquele influencer, talvez para o teu estabelecimento, os seguidores dele não tem nada a ver com o que você quer, né, com a tua marca. Então, cuidado com isso, cuidado com essas associações que às vezes parece ser muito bom, mas o resultado não é aquilo que você quer. E a longo prazo, né, você não está sabendo o que tá sendo falado da tua marca, né, nos bastidores, né, nos grupinhos que a gente não sabe, mas que pode estar ali sendo comentado, falado, algo que não seria bom para a tua marca. Eu estava refletindo aqui, gente, que no fim das contas, tudo que a gente sempre ensina e fala e vive nos nossos negócios, a gente sempre está pensando no longo prazo. E aí, quando a gente fala isso, as pessoas às vezes não gostam, porque elas querem tudo para ontem, elas querem só resultado imediato. Não, mas Rafa, eu preciso da dica para eu aumentar meu faturamento essa semana. Pois é, só que tu nunca vai sair desse ciclo vicioso. No momento em que tu começa a pensar no longo prazo, o que acontece? As ações que a gente está praticando hoje, por exemplo, na Combina e na FOC também, são coisas que a gente vai colher daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos. Só que lá, há 5 anos atrás, a gente plantou outras coisas que a gente está colhendo agora. Hoje a gente está plantando para daqui 5 anos, daqui 5 anos a gente está plantando de novo para colher daqui 5. Então, ou seja, eu sempre estou tendo resultado no curto prazo, mas as minhas ações sempre são pautadas para o longo prazo. Então, se tu nunca fizer essa virada de começar a pensar ações para o longo prazo, tu vai realmente para sempre só ter atitudes de curto prazo. E isso não dá longevidade para uma marca, para um negócio, né? Exato. Muito então, bom. É difícil, é o caminho que ninguém quer seguir, mas é o caminho que é duradouro. Espero que esse episódio de hoje tenha te trazido muita clareza, muito discernimento, tenha expandido a tua visão para tu conseguir enxergar e olhar a tua marca como de fato uma marca e não simplesmente um negócio que tu precisa ter uma renda imediata. Por mais que todos nós precisamos, a nossa visão sempre tem que estar no longo prazo. Até o próximo episódio do ScalcoCast. Tchau, tchau.